Bom dia a todos, companheiros. Como é que tá por aí? Tem tempo que eu não apareço aqui para falar qualquer coisa, né? Falar bobeira. E numa conversa com um companheiro do grupo meu amigo, ele falou que eu tinha que voltar com os conteúdos edificantes na brincadeira, né? Nós conversando, e eu falei, é verdade, né? E eu não tinha ideia. E hoje então veio um pensamento hoje, né? A respeito de uma situação. Resolvi falar sobre, né? O que é que me veio, o que é que eu pensei. Estou tomando um glamouroso aqui, né, no frizinho. Mas enfim, o que que é a situação? Estava eu trabalhando lá e no trabalho me mostraram a situação de um balão que pegou fogo. Passou no jornal e tudo. E uma situação bem complicada, né? A mulher, um deles lá, né, um grupo lá que estava nesse balão, não, como é que eu posso dizer, queriam realizar um sonho, né? Acabou de casar e queria realizar um sonho, que um dos sonhos dessa, acho que é da mulher, era voar no balão. E aí foram lá nesse negócio, o balão pegou fogo lá e morreu gente, aí tinha um vídeo, acaba lá alto, né? E pulou do balão, as pessoas pulando do balão para viver. E o trem foi tenso. Mudei de espaço aqui, mas voltando ao assunto, o negócio foi esquisito. O vídeo me deixou meio agoniado. Eu fiquei muito pensativo sobre isso, né? Porque morri pegando fogo. Lá em Riba, lá. Porque tanto de gente que morreu, né? E outros que tiveram que se jogar de um. Nossa, de uma altura, o trem foi. E parando pra pensar, né, na angústia que essas pessoas teve. É complicado, né? Morrer pegando fogo e outro se jogando. E o arrependimento que bate, né? Era tipo assim, se não tivesse entrado naquele balão, tava vivo, né? Mas quem sou eu para dizer que poderiam ter feito outra escolha, né? Aconteceu. Então, eu comecei a pensar sobre essa angústia e tudo, e pensando como que alguém poderia aliviar essa situação, né? A dor, porque morrer assim é um negócio que, para quem acredita em vida além da morte, vai até além da vida, né? Depois que você morreu ainda te perturba, né? Pra quem acredita. Lá no céu você vai estar pensando nisso, isso é um trauma, né? Pô. Então, como que poderia amenizar aquele sofrimento? Então eu comecei a pensar, eu acredito que a mente nossa, né, a gente consiga amenizar a dor, né, que a gente sente fisicamente, ou pelo menos não dar tanta atenção para ela, dependendo da nossa sanidade, da nossa lucidez no momento lá, da nossa paz de espírito, a gente consegue amenizar pelas minhas experiências de vida, né? Mas e quem não consegue fazer isso, não está preparado, assim, sei lá. Quem não consegue fazer esse tipo de coisa? Eu comecei a pensar que a melhor forma seria uma aceitação, né, daquele momento. Fazer o que você pode ali para sobreviver e tal, mas viu que não vai dar certo, você fala, foi essa a minha vida, né? E isso leva a várias coisas que eu já falei por aqui, de viver como se você fosse morrer amanhã, porque para aceitar a morte você tem que falar, porra, pelo menos, né? Olhar para dentro de si, para aceitar isso com paz, né? Não é todo mundo que vai fazer isso. Quem sabe se eu vou conseguir fazer isso no dia, que é aceitar a minha vida como foi. Por isso eu falo que a gente tem que viver
da melhor forma que a gente conseguir, aproveitar, degustando a vida, né? Da melhor forma, porque a gente não sabe, né? Da manhã. Então, degustar o agora, o momento. Morrer daquela forma lá, o negócio mexeu comigo. É de se pensar. E isso me leva a outra coisa que eu vi esses dias, né? Que pensando já, eu vi um vídeo falando sobre um podcast, não é podcast não, como é que fala? Ah, eu esqueci o nome da palavra, uma produção lá que era sobre, uma entrevista sobre as pessoas que sobreviveram ao nazismo, né? E tinha um cara lá que sobreviveu aquilo e ele dizia mais ou menos assim, vou tentar repetir o que ele falava. Bom, eu não sei por que que eu tô vivo, né? Por que que só eu sobrevivi, mas eu sei que dentro de mim alguma coisa queria viver. Mesmo passando por todos aqueles sofrimentos, alguma coisa dentro de mim queria viver. Minha mãe morreu, meu pai morreu, e as pessoas que ele conhecia, que ele amava, morreram, e ele ficou vivo, sem saber por quê. Vocês desculpa aí os cortes que tá tendo, é porque a câmera tá dando erro de gravação. Mas ele continuou vivo. E depois que ele tá vivo agora, já mais velho, ele olha para a vida dele e ele percebe. Ele vive, como dizer, uma forma, vou falar degustativa da vida, mas não é isso. Agora ele diz assim: hoje em dia eu tenho orgulho da vida que tenho. Eu acordo de manhã e tenho um café da manhã, posso comer uma coisa gostosa, uma comida muitas das vezes simples, mas é uma comida boa. Eu vou tomar banho para ir ao trabalho e eu sinto aquela água caindo em mim e aquilo me contenta. Eu abro a janela e vejo a luz do dia. Eu vou para o trabalho e lá eu consigo conversar com as pessoas me respeitam, né? Eu volto do trabalho, arrumo a minha casa, faço as coisas, tudo, do dia a dia. E vejo quão bom a vida é. E é aquela coisa, né? Quando a gente perde as coisas que a gente tem, a gente vê o valor que elas têm de verdade, né? Seja saúde, seja pessoa, seja qualquer coisa. As coisas mais simples é que a gente menos dá o valor e quando a gente perde, a gente vê o quão valoroso é. Quanta gente está buscando bem material, um bem físico, né? Vamos falar o shape, a riqueza, o sucesso da vida, né? Quanta gente dá tanto valor a isso, mas quando a mãe morre, né? Aí vê o valor real que a mãe tinha na vida dele. Quando o amigo morre, né? Porque quando o amigo morre, vê o valor que o amigo tinha. E muitas das vezes essas pessoas, falando de pessoas, né? Discutem por coisas tão pequenas e se afastam por, como é que eu posso dizer, por vaidade, por ego, por querer estar certo, por querer ter razão, por falar, olha, você tem esse defeito. E alguns ficam por assim, né? Então, a gente tem que ver o que realmente tem valor pra gente. A saúde. Quando a gente perde, a gente vê o quanto bom era estar saudável, né? O corpo bom assim.
Mas eu digo que essa é um tipo de riqueza muito mais interna do que baseada no externo mesmo, porque, por exemplo, um corpo saudável a gente não valoriza quando tem. E a valorização disso não tá aqui de fora, tá aqui, né? Então, é mais um tema para outro vídeo aí. Esse vídeo não é para ensinar muita coisa, é só para instigar, né? Igual meu amigo falou, você parou com os vídeos, cara, como eu vou me edificar agora, né? Eu não edifico ninguém, né? Vocês que se edificam aí. Mas é isso aí. Acho que eu vou fazer um outro vídeo depois para falar outra coisa. Espero que vocês possam pensar sobre o que eu falei, que possa servir de alguma coisa. E se não servir, vejam os próximos, né? Então é isso aí. Todo mundo fique com Deus.